Aula 10. Serviços públicos. Iniciamos o estudo sobre os serviços públicos, tema de grande relevância no direito administrativo e frequentemente cobrado em provas de concursos. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o poder público é o titular dos serviços públicos. Essa titularidade pode ser exercida diretamente, por meio dos próprios órgãos e entidades estatais, ou indiretamente, através de delegação, que pode ocorrer sob as formas de concessão, permissão ou autorização. O artigo. Quando o Estado presta o serviço com seus próprios meios, a execução direta. Quando delega a um particular, temos execução indireta. Mesmo nas hipóteses em que o particular atua, a titularidade continua sendo do Estado. Conceito de serviço público. Não existe um conceito único na lei, mas a doutrina apresenta três grandes correntes explicativas. A primeira é a corrente essencialista ou materialista, segundo a qual uma atividade é serviço público em razão de sua importância social. O critério é o conteúdo material do serviço. A segunda é a corrente subjetivista, que considera serviço público toda atividade prestada pelo Estado ou por suas entidades. Por fim, temos a corrente formalista ou legalista, adotada pelo ordenamento brasileiro, segundo a qual é serviço público a atividade que a Constituição e as leis determinam que seja prestada sob o regime jurídico de direito público. Assim, o que define o serviço público no Brasil não é o tipo de atividade, mas o regime jurídico aplicado. Celso Antônio Bandeira de Mello define serviço público como toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material destinada à satisfação da coletividade em geral, mas fruível singularmente pelos administrados, assumida pelo Estado como própria de seus deveres, sendo prestada por si mesmo ou por quem lhe faça às vezes, sob regime de direito público. Dessa definição decorrem dois elementos fundamentais. Primeiro, o substrato material, que é a utilidade ou comodidade. A doutrina complementa esse conceito com um terceiro elemento, o subjetivo, apresentado por Maria Silvia Zanella di Pietro. Ele está ligado à presença do Estado, pois a criação e a gestão dos serviços públicos são de sua responsabilidade, podendo ser prestados diretamente ou por meio de delegação. Princípios dos serviços públicos. Os serviços públicos se regem por princípios específicos, além dos princípios gerais da administração. Maria Silvia di Pietro, seguindo a tradição francesa, aponta 3: continuidade, mutabilidade e igualdade. José dos Santos Carvalho Filho amplia essa lista para generalidade, continuidade, eficiência e modicidade. Celso Antônio Bandeira de Mello, de modo mais abrangente, elenca 10 princípios que caracterizam o regime jurídico do serviço público. Eles são: primeiro, o dever inexcusável do Estado de promover a prestação. O Estado não pode se omitir. Segundo, a supremacia do interesse público. Os interesses da coletividade prevalecem sobre os individuais. Terceiro, a adaptabilidade, que exige a atualização constante dos serviços para atender às inovações tecnológicas e sociais. Quarto, a universalidade, que exige que o serviço alcance a generalidade do público. Quinto, a impessoalidade, que veda discriminações entre usuários. Sexto, a continuidade, que impede a paralisação arbitrária dos serviços essenciais. Sétimo, a transparência, que impõe ampla publicidade dos atos de gestão e funcionamento do serviço. Oitavo, a motivação, que exige fundamentação para todas as decisões relativas à prestação. Nono, a modicidade das tarifas, garantindo que os preços sejam acessíveis. E décimo, o controle, que se exerce internamente pelo poder concedente e externamente por órgãos como o Tribunal de Contas, o Ministério Público e o Poder Judiciário. A continuidade é um dos princípios mais cobrados em provas. Ela admite exceções, como interrupção por razões técnicas, por motivos de segurança ou por inadimplemento do usuário, desde que haja aviso prévio e respeito ao interesse coletivo. Classificações dos serviços públicos. Os serviços públicos podem ser classificados em diversas categorias. Primeiro, quanto à destinação, podem ser coletivos, também chamados gerais, ou individuais, também chamados singulares. Os serviços coletivos são prestados indistintamente. Segunda classificação, delegáveis e indelegáveis.
São indelegáveis os que só o Estado pode prestar, como o exercício do poder de polícia e os serviços jurisdicionais. São delegáveis aqueles que podem ser transferidos à iniciativa privada mediante concessão, permissão ou autorização. Terceira classificação: próprios e impróprios. Os próprios estão ligados à supremacia estatal e às necessidades diretas da coletividade, sendo regidos por direito público. Os impróprios têm natureza social e podem ser prestados pela iniciativa privada sob regime de direito privado, como educação e saúde particulares. Formas de prestação e meios de execução. A execução dos serviços públicos pode ser direta quando realizada pela administração direta ou indireta, e indireta quando há delegação. Maria Silvia de Pietro defende que tanto os órgãos da administração direta quanto as entidades da administração indireta compõem a execução direta. A execução indireta ocorre quando o Estado delega a particulares por meio de concessão, permissão ou autorização. Modalidades de delegação. A Constituição e a Lei nº 8.987 de 1995 prevêem 3 modalidades de delegação: concessão, permissão e autorização. Concessão de serviço público. A concessão é a delegação feita pelo poder concedente, mediante licitação nas modalidades concorrência ou diálogo competitivo, a uma pessoa jurídica ou consórcio de empresas por sua conta e risco e por prazo determinado. Existem 3 tipos de concessão. Primeiro, a concessão comum, em que o concessionário é remunerado por tarifa paga pelos usuários. Segundo, a concessão patrocinada, na qual a remuneração é composta pela tarifa paga pelos usuários somada a uma contraprestação pecuniária do Estado. E terceiro, a concessão administrativa, em que a remuneração decorre exclusivamente de pagamentos feitos pelo poder público. Permissão de serviço público. A permissão é também uma forma de delegação, mas tem caráter precário e revogável. Ela é formalizada por contrato de adesão, mediante licitação, podendo ser concedida a pessoas físicas ou jurídicas. Embora tenha natureza contratual, é marcada pela revogabilidade unilateral pelo poder concedente. Autorização de serviço público. A autorização é ato administrativo unilateral, discricionário e precário, que pode ser revogado a qualquer tempo sem direito à indenização. Não exige licitação e pode ser concedida a pessoa física ou jurídica. Aplica-se, por exemplo, em situações emergenciais ou em serviços restritos, como o de radioamadorismo. Serviço adequado. A Lei das Concessões define o serviço adequado como aquele que atende às condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade e generalidade, cortesia e modicidade das tarifas. Não se considera descontinuidade a interrupção por emergência por razões técnicas ou por inadimplemento do usuário, desde que respeitadas as condições legais. Prerrogativas do poder concedente. O poder concedente, que é o Estado, mantém diversas prerrogativas, entre elas, regulamentar o serviço e fiscalizar permanentemente sua prestação. Intervenção e extinção da concessão. A intervenção pode ocorrer para assegurar a adequação do serviço e o cumprimento das normas contratuais. Deve ser decretada pelo poder concedente, indicando o interventor, o prazo e os objetivos da medida. Dentro de 30 dias deve ser instaurado o processo administrativo para apuração das causas, assegurando ampla defesa. O prazo máximo para conclusão é de 180 dias, sob pena de invalidade. Se comprovada a ilegalidade, a intervenção é anulada e o serviço é devolvido à concessionária, que pode ser indenizada pelos prejuízos. A extinção da concessão pode ocorrer por diversas causas. Primeiro, o advento do termo contratual. Segundo, a incampação motivada por interesse público mediante lei específica e prévia indenização. Terceiro, a caducidade, que decorre da inexecução contratual pela concessionária, após processo administrativo com direito de defesa. Quarto, a rescisão, provocada pelo concessionário em razão de inadimplemento do poder concedente, que só pode ser reconhecida judicialmente. Quinto, a anulação por ilegalidade na celebração do contrato, com efeitos retroativos. E sexto, pela falência ou extinção da concessionária.
Quando há reversão dos bens, o concessionário tem direito à indenização pelos investimentos não amortizados vinculados à continuidade e atualidade do serviço. Questões frequentes em provas. As bancas exploram bastante temas como a diferença entre concessão, permissão e autorização, o conceito de serviço adequado. Também é comum a cobrança de entendimentos jurisprudenciais, como o do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é ilegal o corte de serviços essenciais, como água e energia elétrica, por débitos antigos não relacionados à fatura atual. Conclusão. Os serviços públicos representam uma das funções essenciais do Estado na promoção do bem-estar coletivo. Seu regime jurídico é pautado pela supremacia do interesse público, pela continuidade, pela modicidade e pela fiscalização constante. A compreensão das modalidades de delegação, das prerrogativas do Estado e dos direitos dos usuários é indispensável para qualquer concurso que envolva o estudo do direito administrativo.